Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre atendimento humanizado ao recém-nascido e também aos familiares. Bom, diante dessa atenção humanizada, identificamos que recém-nascidos prematuros, recém-nascidos potencialmente graves, é um perfil de paciente que necessita de um atendimento humanizado e muito esclarecido mediante equipe de saúde que está ali acompanhando este paciente e também aos familiares, ao pai, à mãe, que neste momento de suas vidas estão com muitas dúvidas, ansiedade e medo pela situação que estão vivenciando no momento, ok? Vamos falar agora sobre um método, né, que é o método canguru, que é vamos dizer, um procedimento, né, que visa grandes benefícios ao atendimento a esse perfil de paciente, né? RN prematuros, né, que estão ali internados, hospitalizados. Então, este método canguru é uma assistência que tem estratégias de intervenção em vários aspectos, né? No aspecto biológico, no aspecto social e no aspecto psicológico, né? Então, este método, ele visa grandes vantagens nesses três eixos, né? Ao RN e também ao familiar. Esta situação, né, de atendimento humanizado ao recém-nascido não é algo aleatório e também não é algo que fica a critério da maternidade adotar, né? O atendimento humanizado, ele faz parte do cuidado progressivo em todas as unidades neonatais, conforme uma portaria, né, que é a 930 de 2012, né, que visa organizar a atenção integral e humanizada ao recém-nascido, seja ele grave ou potencialmente grave, né? Então, o atendimento humanizado, ele é definido em 3 etapas, né? Então, ele já se inicia, né? Então, a sua primeira etapa já se inicia antes mesmo do nascimento, né? Quando já se identifica ali uma gestação de risco, uma gestação possivelmente de um nascimento prematuro, tá? A segunda fase é o processo ali de cuidados intermediários, né, de hospitalização até a sua alta. E a terceira fase é a continuação deste atendimento, deste acompanhamento via ambulatorial, né, até que o recém-nascido atinja aí os seus 2,5 kg, ok? O método canguru, ele proporciona o contato pele com pele do recém-nascido com o familiar que está ali procedendo ali com essa posição, né? Então, ela se inicia de forma precoce, né? Então, quanto antes estimular, né, aplicar esse método, as vantagens são melhores, né? E vai crescendo conforme aí a disponibilidade da família, conforme o quadro clínico do paciente também, né? Então, esse método que visa esse contato pele com pele, ele proporciona uma maior participação entre RN e familiar, né?
ele consiste em manter o RN de baixo peso na posição vertical, né? Então, de barriguinha em contato ali do peito da mãe ou do pai, ou qualquer outro familiar que estiver disposto e que for permitido aí dentro do regulamento da instituição, né? E ele é realizado de forma orientada, supervisionada pelo profissional, né? Pela equipe de saúde, para também oferecer uma segurança para o familiar que está ali naquele momento, proporcionando esse conforto aí para o paciente, né, que é o recém-nascido, né? Então, a equipe estando ali lado a lado, fazendo esse supervisionamento, acompanhando, orientando, esclarecendo as dúvidas, deixa aí o familiar também mais tranquilo. Então, quais as vantagens do método canguru? Então, aumenta o vínculo mãe e filho, né? Melhora a qualidade de desenvolvimento neurocomportamental e psicoafetivo do recém-nascido, estimula o aleitamento materno, permitindo que este aleitamento seja com maior frequência e também o quanto antes oferecer essa amamentação, melhor será para esse recém-nascido. Permite também o controle térmico adequado, né, por conta desse contato aí diretamente com a família, né? Também a temperatura é controlada, né? Contribui para os menores riscos de infecção hospitalar, reduz o estresse, a dor do recém-nascido, proporcionando também aí esse vínculo de confiança entre a equipe e o familiar, por estar nesse manejo aí periodicamente, com um tempo, né, grande aí de certa forma, né? Então as vantagens elas são inúmeras, né? Porque a partir desses benefícios, o tempo de hospitalização ele pode reduzir, né? Consequentemente, os leitos de UTI ele acabam sendo menos utilizados, né? E no caso aí só grandes vantagens que a gente consegue observar, tá? A população a ser atendida como eu falei, o perfil de paciente que acabamos de detalhar, que são os recém-nascidos de baixo peso, né? Que já é possível identificar esse recém-nascido antes mesmo dele nascer, como nós já comentamos, que é quando a gestante aí já é uma gestação de risco, né? Já teve outros partos e nascimentos de precoces, né? Com idade gestacional pequena, vamos se dizer assim, tá? Mãe, pai e família e normas gerais, né? Esse método, né, tem que deixar bem claro para todos os envolvidos, né? Então todos os familiares, né? Que esse método ele visa tem como objetivo principal a melhora do quadro do recém-nascido, né? Que está ali hospitalizado. Ele não substitui todo o cuidado dentro de uma UTI neonatal. Então, isso quer dizer o quê? Que, né, porque o método canguru está sendo oferecido, que esse recém-nascido não deve permanecer dentro aí, hospitalizado em uma UTI neonatal, tá? São cuidados diferenciados, né? Muito menos que esse recém-nascido não irá precisar utilizar incubadora, né? Sabemos que cada situação ali tem as suas indicações já pré-estabelecidas, tá?
Esse método também não objetiva economizar os recursos humanos e técnicos. Isso quer dizer o quê? Não vai substituir o papel e toda a técnica de um profissional, né, da enfermagem ou qualquer outro profissional que esteja envolvido aí no tratamento desse recém-nascido, né? O início desses cuidados humanizados, dentre todos eles que nós vamos falar, né, que nós já sabemos que é proporcionado ao recém-nascido, não somente o método canguru, eles já serão pré-desenvolvidos, já pré-estabelecidos antes mesmo do nascimento, conforme a gente falou, né? Quando já é identificado aí uma mulher com gestação de alto risco, né? E aí, nesses casos, como nós já comentamos também em outras aulas, é viável já encaminhar essa mãe para serviços de referências, aonde esses serviços vai ter toda a estrutura física e também estrutura de recursos humanos para atender esse quadro específico, esse quadro clínico da gestação, que é uma gestante de alto risco. Na aplicação do método canguru, não se estipula um tempo nesta posição, né? Então, essa situação ela vai ser acordada, né? Com base no quadro clínico, segurança aí da criança, né? Então, o tempo que é viável para ela também ficar nessa posição e também na questão prazerosa e na satisfação da mãe ficar com a criança durante o período também que ela tiver à disposição, tá? É interessante estimular a participação de outros familiares aí, como pai, avó, enfim, né, para posição na prática aí da posição canguru, tá? E em instituições aonde existe o alojamento conjunto, né, onde o recém-nascido está em condições em compartilhar do alojamento conjunto aí com a mãe, alguns exames, algumas avaliações pode ser feita ali naquele mesmo ambiente, não sendo necessário deslocar o recém-nascido para outro ambiente, né? Isso favorece também que a mãe utilize aquele momento para esclarecer dúvidas, acompanhar, né, de forma segura aí todo esse processo. Atribuições da equipe de saúde, né? Então, deve-se orientar a mãe e o familiar com todas as etapas do método, esclarecendo dúvidas, minimizando ali a sensação de medo, né? Oferecer todo o suporte emocional e sempre estimular os pais, os familiares que estiverem ali no acompanhamento desse recém-nascido. Encorajar o aleitamento materno sempre, isso é extremamente importante. Desenvolver ações educativas, né, onde pode ser abordado questões higiênicas, questões de saúde, questões nutritivas, né, que muitas das vezes é um grande vilão aí das mães de primeira viagem. Desenvolver atividades recreativas, né? Atividades essas que, além de ser um momento de distração, de diversão, também pode ser envolvida ali um aprendizado, né? Um treinamento aí nas questões, né, básicas aí do cuidado de um recém-nascido, né? Orientar a família na hora da alta, condições de comunicação com a equipe, né? Garantindo todas as possibilidades aí para um atendimento contínuo, né? Então, isso quer dizer o quê? Não apenas que esse vínculo fique restrito
no período de internação, mas que ele possa continuar após a alta, né? Que é uma das etapas aí dos cuidados humanizados, ok? A aplicação do método é desenvolvido em 3 etapas. A primeira etapa, que é onde já se inicia no período pré-natal, né, da gestante de alto risco, dando sequência aí no período de internação do RN na unidade neonatal, né? Então, neste período, deve ser seguido com alguns cuidados especiais, que são eles: acolher os pais e a família nesta unidade, esclarecer sobre as condições de saúde do recém-nascido e sobre os cuidados que serão realizados nesse recém-nascido, né? Explicar toda a rotina de funcionamento deste setor, né, neonatologia, estimular acesso livre dos pais a este setor, sem restrições de horário e tudo mais, né, por conta aí da rotina também, muitas das vezes o pai que continua trabalhando, enfim. Sempre que possível, proporcionar o contato físico entre a família e o recém-nascido, né? Garantir que as primeiras visitas dos pais ao recém-nascido tenham o acompanhamento de um profissional, porque com certeza essa família vai estar com muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? Oferecer todo o suporte de amamentação, né? Então, orientação, esclarecimento, né? Sempre deixar claro que é uma situação que vai sendo aprimorada, eficiente de forma gradativa, né? Principalmente para esse perfil de paciente, né? Que é recém-nascidos de baixo peso, tá? Sempre estimular a participação do pai em todas as situações, não deixar esse peso, né, somente para a mãe, né? Isso pode ser até uma questão psicológica para a mãe, tá? Sempre tendo aí a atuação dos pais e da família, observa-se um bem-estar deste recém-nascido, uma família estruturada aí para essa criança também, tá? Sempre comunicar os pais as peculiaridades do seu recém-nascidos, demonstrando aí as suas competências, né? Então, ofertando aí, atribuindo funções aos pais e depois mostrando a evolução dessas atribuições, gera aí uma confiança para os pais, né? Garantir a puérpera, a permanência na unidade hospitalar, pelo menos nos primeiros 5 dias, né? Oferecendo todo o suporte necessário para que ela possa cumprir com essa permanência, tá? Neste ambiente, deve-se diminuir todos os estímulos externos, né? Os estímulos ambientais, como odores, luzes e ruídos, né? Quanto mais silencioso e calmo este ambiente, melhor para o recém-nascido, né? Adequar os cuidados prestados a esse recém-nascido conforme a necessidade individual de cada recém-nascido. Então, isso também não é uma surpresa. A gente sabe que todos os cuidados ele devem ser individualizados conforme a necessidade e particularidade, né, de atenção de cada paciente, né? Oferecer medidas protetoras para esse recém-nascido. Isso nós podemos falar sobre observação aí de episódios de dores, de desconforto, né? E tomar medidas para resolver essas questões, né? Isso traz um quadro mais calmo também para essa criança. Utilizar posicionamentos
adequado do recém-nascido, né? Então, organizando aí, criando uma rotina de padrão de sono, né? Oferecendo aí, mas também contribuindo para o desenvolvimento desse recém-nascido. Assegurar a permanência da puérpera durante a primeira etapa, né? Então, como nós falamos, a gente deve oferecer todos os subsídios para que ela possa cumprir com essa permanência, né? Então, esclarecer sobre o direito de auxílio transporte, que deve ser algo resolvido no estado e no município, aí com as empresas pertinentes. Oferecer refeições durante toda a sua permanência, então uma refeição adequada, um local para ser feito essa refeição adequada, um local que possa garantir o descanso dessa puérpera, né, dessa mãe. As atividades complementares, como nós falamos também anteriormente, que pode ser atividades desenvolvidas por equipe, por voluntários, né? Então, atividades essas que pode agregar tanto um divertimento, né? Um desestressante, vamos dizer assim, e também um conhecimento, ok? A segunda etapa do método visa a permanência de maneira contínua do RN com a sua mãe na posição canguru, né? Então, quanto mais tempo, melhor serão os benefícios. Esse processo é uma espécie de treinamento pré-alta, né? Onde esse vínculo já vai estar bem estabelecido, onde o processo de alimentação também já vai estar estabelecido, onde a mãe já vai estar orientada e esclarecida dos cuidados, né? Onde o medo já não é um problema. Então, são critérios de elegibilidade para a permanência nessa etapa, né? Que é a etapa de pré-alta, né? Então, a estabilidade clínica, então esse recém-nascido, o quadro dele está estabilizado. A nutrição integral já é algo resolvido, como eu falei para vocês, podendo ser aí pelo peito ou por sonda, pelo copo. O peso já está no mínimo aí entre 1.250 gramas, tá? Os critérios voltados à mãe. Então, a mãe ela tem que demonstrar o desejo de participar, ela tem que estar disposta, né? Então, ela tem que ter tempo, né? Para cuidar do seu filho, né? Deve existir um consenso, né, entre os profissionais da saúde e a família, né, que é um treinamento, né? Essa equipe ela vai estar observando essa família, observando se essa família é estruturada suficientemente para cuidar desse recém-nascido, que por mais que esteja estabilizado, vai exigir aí uma atenção maior, né? Essa mãe, esse familiar tem que ter capacidade suficiente de reconhecer sinais esses que podem demonstrar alguma situação de risco do recém-nascido, né? Esse familiar tem que estar muito bem treinado, né? Em todos os cuidados e também na proporção, né? Do método canguru, que também deve ser algo que vai ser aconselhado, né? E solicitado que faça mesmo após a alta, tá? Devemos atentar a algumas observações, né?
A mãe, ela pode ter outras necessidades de tempo, sendo aí por motivos de ter outros filhos e tudo mais, então deve ser respeitado esse afastamento da mãe. Obviamente que quando for muito desproporcional, vamos se dizer assim, né, quando a ausência da mãe ela é muito estabelecida, né, aí tem que ter aí uma outra visão sobre isso, né? O peso do recém-nascido ele vai ser acompanhado, né, diariamente, como a gente falou aí no primeiro critério, né, do recém-nascido. O peso mínimo deve ser de 1.250 gramas para ter a alta aí da UTI neonatal, né? Cada serviço deverá utilizar rotinas nutricionais de acordo com as evidências científicas, de acordo com os quadros clínicos encontrados de cada criança, né? A utilização de medicações orais ou intramusculares ou endovenosas não contraindica a permanência nessa etapa. Então isso quer dizer o quê? Que não quer dizer que por conta de fazer uso dessas medicações que ele deve permanecer numa UTI neonatal. Quando eu falo de alta, gente, eu estou falando de muitas das vezes a criança sair desse setor, que é um setor mais crítico, e ir para um setor mais ambulatorial, um berçário, enfim, um alojamento conjunto, outro setor, tá? Terceira etapa. Então, a terceira etapa já se caracteriza pelo acompanhamento da criança e da família ambulatorialmente, né? Ou a domicílio, tá? Esse acompanhamento é até a criança atingir o peso de 2,5 kg, né? Onde vai estar observando aí todo esse desenvolvimento, toda essa evolução, toda a abordagem biopsicossocial, né? Então, para ver realmente como que está sendo a evolução do recém-nascido, né? Então, propriamente dito, biologicamente falando, e também como está sendo ali o convívio, o cuidado, né? O manejo da família com esse recém-nascido, tá? Vai ser observada toda a questão psicológica da mãe, se a mãe ela está motivada, está orientada, se essa família está totalmente esclarecida quanto aos cuidados que são prestados, né, em casa para essa criança, né? Como que está sendo o compromisso dessa mãe, dessa família com relação ao método canguru, tá? A criança, ela só vai ter alta domiciliar com peso mínimo de 1,6 kg. Tem unidade que ainda coloca aí um peso mínimo de 1,8 kg, tá? Observa-se o ganho de peso durante 3 dias que antecede a previsão de alta, para ver se esse ganho está sendo de quantidade prevista, né? Observa-se aí a questão da alimentação da criança, como a gente já conversou, a amamentação, o aleitamento materno é o ideal, né? Mas quando isso não é possível, se a família está habilitada para a complementação, né, da amamentação aí com complemento ou com leite artificial, tá? Como eu falei, esse acompanhamento ambulatorial, ele é preconizado que seja feito rigorosamente até a criança atingir 2,5 kg, tá? A primeira consulta ela vai ser realizada logo após as 48 horas da alta, né? E depois
se faz uma agenda de pelo menos uma vez por semana e conforme a evolução esses espaçamentos vão aumentando, tá? Deve-se garantir o atendimento à unidade hospitalar de origem, né, onde houve ali a hospitalização do recém-nascido a qualquer momento, né, até que essa terceira etapa seja concluída, né, até que essa criança, essa família tenha alta dessa terceira etapa, que é quando tudo estiver normalizado, onde toda essa frequência, esse acompanhamento não for mais necessário. A avaliação do método sugere-se que, periodicamente, seja realizado as seguintes avaliações: morbidade e mortalidade neonatal, taxas de reinternação, crescimento e desenvolvimento da criança, o grau de satisfação e segurança materna e familiar, a prevalência do aleitamento materno, o desempenho e satisfação da equipe de saúde, o conhecimento materno adquirido quanto aos cuidados com a criança e o tempo de permanência intra-hospitalar. Então, isso significa o quê? Que possa ser que em determinada instituição o método canguru vai ser algo bom e em outra instituição pode ser algo não tão bom ou não tão produtivo, né? Mediante visualização aí do contexto do método canguru, a gente observa se só vantagens, os estudos mostram vantagens, né? E os estudos práticos, né, que estão sendo vivenciados também só demonstra vantagens. Mas para que esse método ele seja aplicado e que continue sendo aplicado, né, todas essas avaliações e observações devem ser feitas mediante aquela população que será atendido nessa instituição, ok? São atribuições da equipe de saúde: orientar e esclarecer todas as dúvidas da mãe e da família em todo este período, né? Oferecer todo o suporte emocional e sempre estimular o pai e a mãe, encorajando, mostrando a sua capacidade de cuidar desse recém-nascido, de criar, enfim, de dar amor, enfim, de estimular esse vínculo, né? Sempre encorajar o aleitamento materno quando possível, né? A não ser casos específicos, casos patológicos, né? Desenvolver ações educativas, abordando aí todos os conceitos de higiene, saúde, nutrição. Como eu falei, quando se trata então de mães de primeira viagem, esses são os grandes vilões, que são inúmeras dúvidas relacionadas a esses conceitos. Desenvolver atividades recreativas durante a permanência da hospitalização, né? Então isso é bom porque a mãe ela acaba se desvinculando um pouquinho daquele setor, né? Então ela confia na equipe, então ela deixa a equipe ali cuidando do seu recém-nascido para que ela possa participar dessas atividades recreativas, quando essas atividades são propostas fora do ambiente ali onde estão os seus recém-nascidos. Orientar a família na hora da alta, né? Esclarecendo todas as dúvidas, né? Criando desde o início lá esse vínculo de comunicação entre a família e a equipe de saúde, né? Para que para que não dê espaço, né? Para que não haja espaço para algum tipo de bloqueio, de barreira aí para esclarecimento de dúvidas. Afinal, o principal ator ali
é o recém-nascido, né? Então, as diferenças têm que ficar de lado e o recém-nascido tem que ser ali o principal astro. Cuidados paliativos na UTI neonatal, né? Nós sabemos que todos esses cuidados de humanização, enfim, né, onde envolve aí toda essa participação entre equipe, recém-nascido e familiar, são grandes benefícios, né? E que esses benefícios, né, juntamente com os avanços tecnológicos através de pesquisas que vem sempre aprimorando aí esses cuidados, técnicas, enfim, a gente sabe que sempre há bons resultados, né? Então, aumento de sobrevida, né? O manejo aí desses recém-nascidos doentes, né? Melhores manejos. Então, são os benefícios aí com os avanços tecnológicos, né? A gente sabe que o ambiente, né, de terapia intensiva, a UTI, ele é um ambiente estressante, né? Tanto para a família como também para os profissionais, né? E esses ambientes estressantes, a gente sabe que o índice de risco de desenvolvimento da síndrome de Burnout também é algo muito evidente, né? Independente aí se é uma UTI infantil, uma UTI neonatal ou uma UTI adulto, né? Então, para a melhoria de qualidade do atendimento dos pacientes, dos familiares e também dos profissionais, é necessário que as rotinas dessa instituição sejam revisadas, né? Então, se está tendo problemáticas, funcionários com alguma dificuldade, famílias e tudo mais, é importante fazer e estipular aí uma revisão para ver o que está acontecendo, né? E essa revisão visa o quê? Promover a humanização, né? Modificações humanizadas dessas instituições, né? Então, essas revisões, elas podem ser implantadas conforme sugerido, né? Como, por exemplo, horários de visita aberto, né? Sem muitas restrições, tá? Então, seguindo aí o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, todos os estabelecimentos de saúde devem proporcionar condições para a permanência e se for possível, a permanência integral dos pais e responsável aí pré-estabelecido através do ECA, né? Então, essas condições, alimentação, transporte, como a gente já falou também no início da aula, ela deve ser garantida aí para essa criança, né? Essas visitas abertas, além de proporcionar esse benefício, essa permanência aí do responsável, também facilita a comunicação entre a equipe e o familiar para o entendimento aí da evolução do quadro dessa criança, tá? É possível que o serviço possa organizar os horários aí para que as visitas dos pais ou de familiares possa ser no horário ideal para que essas informações sobre o quadro de evolução dessa criança seja esclarecida, né? Então, que tenha ali um profissional competente para repassar as informações desse paciente, né? E neste processo é necessário uma orientação dos familiares sobre as pessoas que vão visitar essa criança, né?
que pessoas com quadro de doenças infecto-contagiosas não é permitido, é totalmente contraindicado a visitação. Reuniões de familiares e de crianças internadas, né? Com a maior permanência dos pais no período de internação, né? Então, esse período de hospitalização, é possível organizar pequenas reuniões individuais ou em grupo, onde possa ser esclarecido dúvidas, onde pode ser compartilhado aí os casos entre as famílias, né? Cada uma aí se colocando e informando, vamos se dizer aí, né, sobre as suas experiências, né? Fazer essa troca de experiência para que também traga aí uma tranquilização e maiores conhecimentos sobre a situação ali vivenciada, né? Muitas famílias, dependendo da situação, por se tratar aí de um paciente, cuidados paliativos, né? Pode estar insegura, né? E sabe que o dia da manhã, tem a sensação que o dia de amanhã é sempre uma incógnita, né? Então essas trocas de experiência, elas são bem vistas e bem positivas aí entre as famílias e profissionais. Bom, de certa forma, como dito ali no decorrer da aula, os avanços tecnológicos, ele vem trazendo grandes benefícios aí no atendimento de pacientes, atendimento a pacientes intensivos, né? Mas isso não quer dizer que as deficiências e sequelas graves possa ter diminuído, né? Então, os cuidados paliativos, né? Ele visa atender a essas sequelas, né? Ou até mesmo o processo ali, né? Entre vida e morte, que já é algo previsto, vamos se dizer assim, tá? Então, os cuidados paliativos pediátricos, segundo a OMS, é o cuidado ativo total do corpo, mente e espírito da criança, e que envolve não só a criança, mas também a família, né? Então, ele já se inicia quando a doença é diagnosticada, né? E dá continuidade, independente de tempo e período, né? Se vai ser uma doença de curto prazo ou de longo prazo, se ela é progressiva ou se ela é regressiva, tá? O profissional da saúde deve sempre estar atento para saber avaliar, né, o sofrimento físico, psicológico e social da criança, né? E tendo essa sensibilidade, nessa avaliação eficiente, também proporcionar o alívio para esses sofrimentos, tá? Princípios norteadores do cuidado paliativo neonatal, né? Então, sempre promover os cuidados básicos de enfermagem, o aquecimento de forma de melhor proporcionar a possibilidade de alta hospitalar, né? Então, quanto mais for orientado e esclarecido a possibilidade de alta, ela sempre será evidente. Alimentação integral quando possível, se as condições clínicas da criança permitir, obviamente, né? Sempre estimular e fazer de um tudo para que essa alimentação seja por via oral, né? Em últimos casos aí, optar pela alimentação por via de sondas, né? Como a sonda gástrica enteral ou a gastrostomia, tá?
Em situações onde a alimentação não for possível, vai ser utilizado por outras vias, né? A hidratação, sempre importante, a gente está falando isso desde dos princípios aí, né, sobre hidratação. Manter um suporte respiratório se ele já foi algo já estabelecido e necessário para esse paciente. Tratar os sintomas, né, diante a aparência, né, mediante os sinais de desconforto que esse paciente apresentar, né, a analgesia sempre que necessário, né, para o tratamento da dor, né, com certeza conforme prescrição médica, obviamente, né, utilização dos antibióticos, anticonvulsivantes, se for necessário, sedação paliativa, né, quando houver sintomas graves, onde não possa ser possível a sua avaliação sem o nível de consciência, né? Então, algumas crises, alguns surtos, por exemplo, vai ser necessário sedar o paciente para que seja possível aí fazer algum procedimento específico, enfim, tá? No momento de um óbito, né? Então, acolhimento ao óbito em uma UTI neonatal. Para que seja possível um cuidado paliativo eficiente, é essencial que o cuidado do paciente e sua família durante o processo de morte, né? Então, esse cuidado que a família e também o paciente for necessário, né, é que o médico, toda a equipe de saúde já prepare de alguma forma para esse momento quando o óbito é algo evidente, né? Então, para o cuidado com a família, né? Algumas mudanças na rotina do serviço podem ser necessárias, né? Então, como por exemplo, quando oferecer todo esclarecimento e orientação sobre a evolução desse recém-nascido de forma clara, né? Sem nenhuma entrelinhas, né? Sem nenhum omissão de algum fato importante, né? Segurar que os pais sejam comunicados logo que possível em caso de pioras repentinas ou até mesmo a morte. Liberar os horários de visita para todos os familiares, irmãos menores de idade, inclusive, né? Caso aí tenha aí já, como eu falei, esse período, esse momento de morte já evidente. Assegurar a permanência da família junto ao bebê o maior tempo possível, sempre estimulando o contato físico, ou estimulando que a mãe assegure esse bebê no colo, tá? Se porventura, no momento do óbito, os pais não estão presentes, é importante que eles cheguem o mais rápido possível, aí em torno aí de até 6 horas após o óbito, para que assim, né, somente depois que os pais chegarem, que essa criança seja encaminhada para o setor de óbito, né? Deixar que os pais façam a sua despedida, tenha ali o seu momento, né, com a criança. Sempre importante assegurar a privacidade dos familiares, né? Que acomode eles num espaço reservado, onde possa ali
ter o seu desabafo, os seus rituais, né, conforme a religião de cada um. Se possível, disponibilizar ou dar a ideia, né, de uma caixa de memória, onde algumas lembranças possam ser arquivadas, né, possam ser recordadas ali, como o clamp do cordão umbilical, a pulseirinha de identificação, uma mecha do cabelo, né, um cartãozinho com o registro do pezinho, fotos, enfim, é uma ideia que pode aí dar uma amenizada aí no sofrimento do familiar, né? Respeitar, né, a questão espiritual e as escolhas espirituais conforme a religião de cada um. Se a família tiver dúvidas sobre todo o processo ali, né, de pós-óbito, fazer esse esclarecimento, né, para a família. Se houver necessidade de necropsia, explicar para os pais como funciona, orientar como que é realizada essa necropsia. Se possível, né, realizar reuniões dos pais enlutados, né, dos pais em luto, junto aos profissionais da equipe, um psicólogo, por exemplo. É sempre bem interessante participar dessas reuniões, né, para que seja esclarecido. Muitos pais às vezes ficam com medo até de futuras gestações, né, por conta de tão sofrimento, tão doloroso foi perder aquele recém-nascido, né? Então, se for necessário realizar algum tratamento, um tratamento psicológico, essas reuniões, de certa forma, conseguem identificar esses pais que precisam de um tratamento mais de perto, aí, vamos se dizer, tá? Obviamente que essas reuniões não vão ser indicadas logo na sequência do óbito, né? O ideal é que tenha aí um intervalo de 2 a 3 meses após o óbito, né? Onde já se aproveita aquele momento para a entrega do exame ali do resultado da necropsia,